Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 14º episódio do Podial. Que alegria ter você aqui. Já quero agradecer você que chegou aqui na nossa rede, que está acompanhando a gente, né, no Instagram, no nosso TikTok. Você que está nos acompanhando aqui no nosso YouTube, sejam bem-vindos e não se esqueçam, clica ali no sininho, se inscrevam e ativem para não perder nenhum episódio, tá? Oi, Dino, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Já falou tudo, não tenho mais nada para falar. Ah, tá bom então. Desculpa. Obrigado, pessoal, por estar seguindo a gente. A gente está vendo que os números estão aumentando. Isso é sinal de que nós estamos agradando, estamos chegando nas famílias e é muito importante. O nosso coração está aqui para o coração de vocês, tá? A gente está bem feliz com os números, com as pessoas, que isso é muito importante para a gente. Então, hoje a gente veio falar de um assunto muito importante. A gente trouxe duas convidadas muito especiais, né? Porque vocês sabem, como eu sempre digo, todo mundo que vem aqui é muito especial, porque tem um pouquinho para ensinar, para agregar em qualquer situação. Hoje nós estamos aqui com a doutora Priscila, que é advogada, e a juíza doutora Quitéria. Doutora Quitéria, desculpa, gente. Sejam bem-vindas. Obrigada por aceitar o convite, tá? A gente aqui agradece o convite. Para mim é muito importante estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vivência, não como advogada, né, mas como mãe atípica também. Eu sempre costumo dizer que quando alguém me pergunta, como é que eu te apresento, Pri? Mãe das minhas filhas. Eu adoro essa minha função, ser mãe das minhas filhas. Não digo que é fácil, não é fácil ser mãe das minhas filhas, né, como nada na vida é fácil. Mas das minhas tarefas e das minhas pessoas, né, das minhas personagens, a que eu mais gosto é ser mãe das minhas filhas. Então, pode me chamar de Pri, mãe das minhas meninas, que tá tudo certo. Fui eu, tá? Gente, quem perguntou como eu deveria me dirigir a ela, mãe das minhas filhas. Tá ótimo assim. Então tá bom, mãe das minhas filhas. Agradeço muito também a oportunidade. Eu acho que é um privilégio ter esse momento, um espaço onde a gente possa pensar em voz alta, falando sobre temas que nós já sabemos mesmo antes de falar, porque eles aquecem o nosso coração, que são da maior importância. Então, a todas as pessoas que nos ouvem agora, sintam-se bem-vindos e participem desse momento onde a palavra vai circular livremente sobre esse tema que diz respeito ao cuidado de quem cuida. Hoje nós vamos falar sobre isso, de cuidar de quem cuida. Isso é muito importante, né? Principalmente na vida das famílias atípicas, né? Fala um pouquinho pra gente, Pri, sobre esse projeto, sobre esse cuidar de quem cuida. Então, essa ideia de cuidar de quem cuida, de falar sobre isso, nasceu de uma inquietação. Sempre converso com a doutora Quitéria, desse aperto que eu tenho sentido há algum tempo já, né? Não é de hoje. Que se olha muito para a criança, para o adolescente, para o adulto com deficiência e acaba se esquecendo da pessoa que está ali, da pessoa que cuida, né? Então, isso me deixa um pouco inquieta. E dessa inquietação, considerando, né, essa nova fase da doutora Quitéria, que é a psicologia, o estudo, né, a vocação que ela tem para essa visão, né? Então, eu comecei a conversar com ela, trocar umas figurinhas, falar das minhas inquietações, e daí a gente fez uma live, né, que surgiram algumas ideias dessa live também, alguns projetos estão sendo pensados ainda. Então, por que falar de quem cuida? Para a gente não colapsar. Digo agora como mãe, né, de pessoa que cuida. Se a gente não estiver bem, se a gente não olhar para a gente, se a gente não cuidar da gente, né, a gente não vai conseguir cuidar, né? E daí, para eu poder passar uma bola bem boa para a Quitéria, eu fui numa roda de amigas, assim, de maternidade atípica, e essa frase está ocupando um triplex aqui na minha mente, como o Instagram fala, né? E eu ainda não consegui fazer essa digestão, então, desculpa a voz meio embargada. Essa minha amiga me disse o seguinte: Pri, tô pensando no seguinte. Eu disse, fala, o que tu estás pensando, né? Já depois de uma taça de champanhe, né? O que estás pensando? Ela disse, Pri, eu cheguei a uma conclusão que eu quero partir, eu quero que meu filho parta antes da minha partida. Ai, já ouvi muito isso. Isso está ocupando um triplex. Deve ocupar um triplex em você aí de casa também. Porque eu não consegui sequer digerir essa frase, né? Então, assim, num tempo em que
a gente precisa falar disso porque acontece, não na intenção de estimular que aconteça, mas fato é que as pessoas estão adoecendo mentalmente e não conseguem encontrar outra solução senão essa. Então, para uma mãe desejar isso para sua própria cria, né, isso impactou bastante. Então, o cuidado que a gente precisa ter para aquela pessoa que cuida, para mim é surreal, sabe? A gente precisa fazer isso para que esses discursos não sejam maioria. Opa! Chegou aqui. Chegou aí. Calando profundamente, Pri. Eu tenho para mim que quando você diz que essa mãe chega ao ponto de desejar isso para sua cria, eu proponho que você coloque isso em stand-by. E antes de interpretar, até porque é muito difícil interpretar, ainda mais sem julgar, e a gente não sabe nada da história da outra pessoa, assim como os outros não sabem nada da nossa história, no entanto, todo mundo continua julgando uns aos outros, e consigo próprio muito mais rigorosamente ainda. A proposta que eu faço é que nós nos desafiemos a pensar, a tentar entender o que a pessoa quer dizer com o que ela diz. Eu não vejo ali uma mãe que deseja isso para sua cria. Eu vejo ali uma mãe dizendo: é tão importante o cuidado com a minha filha, o meu filho, e eu faço o melhor que eu posso, sinto estar fazendo tudo o que é possível para oferecer o bem-estar a ele, e não visualizo outra pessoa que possa me substituir. Então, como eu não sei quem vai poder seguir adiante com esses cuidados, que seja eu até o fim. Entende? E para mim isso mostra o peso da responsabilidade que está sobre os ombros das mães atípicas e que justifica plenamente o nosso encontro. Nós estamos aqui para falar exatamente sobre isso. E é chegado o momento da gente tentar entender que deve haver, e há, com certeza, outros caminhos, e a gente precisa lapidar, abrir esses caminhos, verdadeiras trilhas, assim, sabe? Não descobertas ainda, para que essa ajuda seja acessada. Porque deve ser muito difícil você amar alguém e sentir que esse alguém depende exclusivamente de você. É preciso que você que cuida entenda que há outras pessoas que podem cuidar também. Sou pena de você não parar nunca para cuidar de si própria, porque talvez não dê tempo. E aí você trabalha sempre no limite da sua reserva física e psíquica. E aí entra o adoecimento sobre o que a gente quer falar hoje. Um adoecimento emocional, espiritual, físico também, e principalmente emocional, que precisa ser prevenido. Então, Pri, a pergunta que eu trago depois dessa, o que a pessoa quis dizer com o que ela disse, a pergunta é muito mais desafiadora. O que nós podemos fazer para que essas mães não se sintam sós nesse percurso? Para que elas consigam entender que há, sim, uma rede mesmo onde ela aparentemente não existe, porque há situações que nós sabemos que as pessoas se sentem e são sós. Mas nós, como comunidade, independentemente de qualquer vínculo de parentesco, enfim, como comunidade, nós vivemos em comunidade. O que nós podemos fazer para mudar essa percepção? Esse é o grande desafio que se coloca. Olhar para uma dor que angustia o outro, trazendo para si uma parte dessa responsabilidade, porque se toca o outro, toca a mim também. Esse é o senso de viver em comunidade. Eu vou dizer para vocês que ainda está no meu triplex essa frase, mas de fato a gente passar a refletir o que a gente pode fazer enquanto comunidade para que essas opções não se tornem opções, ou pelo menos únicas opções, acho que deve ser o caminho, acredito ser o caminho. E daí quando a Quitéria fala do cuidar e o que a gente consegue fazer enquanto comunidade para ajudar para que isso aconteça, são coisas tão simples. A gente, na nossa live que a gente teve com uma outra mãe atípica, tomar um café com uma amiga, lavar o cabelo foi uma opção, né? Ter aquele momento, quem é mãe, né, Gabi? Quem é mãe sabe que ir ao banheiro, tomar um banho, passar um hidratante no cabelo, às vezes é raro. Porque quando se tem 1, 2, 3 filhos, eles estão tudo pendurados, a gente não tem um momento de paz. E é óbvio que a gente gosta de ser a pessoa que resolve as coisas para os filhos, sim.
Mas é aquela máxima, a gente também precisa ter um tempo pra gente, né? E daí, enquanto mães atípicas, talvez essas outras mães, a grande maioria, não tem esse suporte, né? Não tem uma rede de apoio, que é o que se chama. Mas por que não ser a rede de apoio de outra mãe? Né? Porque ninguém melhor do que uma mãe que vive, né, essa diferença para entender o choro, aquele aperto no coração, esse pensamento, né? Em que pese eu não consegui responder a minha amiga. Sim. Eu não consegui, eu simplesmente ouvi, me calei, porque eu não consegui fazer o desenrolar da frase. E me ocupa o meu tal do meu triplex ainda, né? Eu queria fazer uma colocação para ambas. Isso de sofrer, as mães, de pensar, de passar o dia inteiro pensando e planejando e tentando e lutando e amargura, depressão, sentimentos de tristeza, mágoa, isso é um cultivo de doenças físicas. O que vocês teriam a dizer sobre evitar isso? Como nós poderíamos, com essas mães, já que a tendência é fazer um trabalho com elas, como você disse, tomar um banho, passar um hidratante, fazer uma unha, conseguir sair para comprar uma roupa, tomar um chopp com uma amiga, porque há que ter toda uma desconstrução desse pensamento ruim para que ela não absorva uma doença física pior. Posso começar? Pode. Desde que você falou, e agora que o Dino provocou, eu estou com uma pergunta aqui, eu vou fazer essa pergunta para vocês duas, para Mariana e para você, Priscila, que são mães atípicas. Quantas vezes, se vocês têm ideia, vocês foram chamadas por alguém chegou até vocês e disse assim, nossa, Mariana, como você é uma mulher forte. Priscila, como você é uma mulher forte. Quantas vezes? Vocês têm ideia? Inúmeras vezes. Inúmeras. É a frase que eu mais... É a frase que não é odeio, porque é meio pesado, escuta, né? Ai, Mas- como tu é guerreira, como tu é... A gente como não é você guerreira. guerreira, como A você gente é forte. A gente... Eu fico um pouco... Mexe muito comigo falar sobre isso. A gente não é guerreira. A gente está sobrevivendo, eu acho. Eu, na minha opinião, que eu sou mãe solo também, eu estou sobrevivendo por eles. Mas essa frase, essa pergunta que a tua amiga fez para ti, já passou na minha cabeça também, já. Não sei na tua. Eu vou dizer, respondendo esse questionamento, essa é uma frase que eu não gosto mais. No começo eu até gostava, né? Nossa, como é que é Pri Guerreira? Sim. Nossa, Pri. Não é para gostar mesmo. Não, no porque você é começo, humana. no começo, bem lá no começo, Sim. né? Eu até achava, poxa, que legal, né? Alguém está reconhecendo o meu trabalho, né? Como a minha filha, né? Mas hoje eu não gosto. Sim. Às vezes eu brinco com a minha mãe me manda mensagem, ela me manda áudio, ela assim, Chica, Francisca, né, dela me chama de Chica, ela disse, Chica, olha, continua nessa, tu é forte, tu nasceu guerreira mesmo. Daí eu lembro de um áudio que eu devolvi para ela, assim, mãe, eu não queria ser guerreira, eu só queria ser eu, só eu, sem esses negócios todos, sem essa capa de todo tamanho, só queria ser uma mãe, pronto, acabou. Não queria é que assim, uma frase que talvez a Gabi também ouça, não é que os nossos filhos sejam fardos. Eu não digo isso, nunca falei essa frase, eu acho que ela é muito pesada. O fardo é o quê? A gente brigar por uma inclusão, brigar por direitos que são básicos. Isso sim é um Esse é o fardo, nosso isso é fardo. pesado. Sim. Porque os nossos filhos, eles não são pesados. Eles têm as diversidades deles, sim, mas fardo mesmo é o que a gente carrega por falta da inclusão acontecer de verdade. Entendo. Então, respondendo essa pergunta, inúmeras vezes a gente é chamado de heroína, de supermãe, Tem sabe? outra que eu não gosto também. Eu, particularmente, eu não gosto. É quando alguém fala assim pra mim, ai, Deus te deu isso porque tu é capaz. Sim. Ai, se Deus te deu esses 3 crianças é porque Ele sabe do teu propósito. Pode ser espiritualmente, pode ser realmente que a gente... Eu sei que eu tenho um propósito, você tem, ele tem, todo mundo aqui tem. Mas assim, não gosto dessa frase. Deus não dá o fardo maior que a gente não pode... Também não curto. Não gosto dessa. Ai, eu te entendo perfeitamente. E agora, a partir do que vocês disseram, e retomando a pergunta do Dino,
eu diria que o passo número 1 é tirar a capa de Mulher Maravilha. É sair desse lugar de guerreira, porque ter que ser guerreira um dia, ok, 2, mas uma vida inteira é muito difícil. É impossível, é impossível. Eu prefiro colocar essa mãe no mesmo lugar que todas as outras mães e todas as outras mulheres, humanas. E como humanas que somos, nós mães, indistintamente, agora falando aqui com todas as mães que nos acompanham, independentemente da característica dos seus filhos, nós sabemos como é ser mãe. Tem dia que a gente só precisa de 1 minuto de silêncio, assim, de um instante de silêncio, né? Já aconteceu comigo, assim, pensei, olha, eu preciso, então eu vou lá no banheiro, fecho a porta para respirar, e aí eles batem na porta, dizendo, mamãe, o fulano, né? E quem é mãe sabe que é isso. E também a gente fica com o radar sempre ligado. O radar da mãe, ele nunca desliga, porque a gente está sempre preparada para atender qualquer situação que venha acontecer. No caso da mãe atípica, é um radar muito mais sensível. Eu imagino o sono da mãe atípica, ele raramente alcança talvez a camada mais profunda, que é aquela em que a gente restabelece as forças, que a gente descansa de verdade. Tamanhas as preocupações, tamanho o cansaço. Então, sair desse lugar de mulher guerreira e se ver como humana é o passo número 1, porque sem ele, ela não vai se permitir. Então, é o passo número 1 para que ela diga, sim, eu preciso muito de uma tarde para, por exemplo, tomar um café com uma amiga, eu preciso conversar com alguém para quem eu possa dizer tudo o que eu preciso. A Pri comentou antes, eu não respondi, dentro de mim eu pensei, que bom, porque não era mesmo para responder. A gente precisa de pessoas que nos escutem. E você fez um papel muito importante quando escutou, e veja que isso continua ressoando em você, então você agora está refletindo. A Mariana disse que também já pensou sobre isso, as mães que nos escutam. Então, é assim que a gente faz com que a palavra venha a circular e a gente consiga elaborar melhor esse misto de emoções que fazem com que, quando transformadas numa inquietação, gerem projetos, gerem iniciativas, como, por exemplo, o que está acontecendo hoje. Eu me preocupo com as emoções engavetadas. Eu me preocupo com aquela mãe que coloca na gaveta dizendo, não, eu estou no último suspiro do cansaço no final do meu dia, mas eu ainda consigo. Não, eu ainda posso, eu tenho que fazer tal coisa. Não, eu ainda consigo. A pergunta não é se você consegue, porque aí você já está na reserva. Quando a gente diz eu consigo, a gente já está na reserva. E eu me preocupo com aquela mãe que está trabalhando na reserva há muito tempo, vai colapsar. E será que as pessoas não estão olhando para ela com senso de humanidade, no sentido de oferecer ajuda, porque acreditam que ela é forte, ela é guerreira, ela não precisa? E às vezes a gente vê pessoas que nós temos como fortalezas caindo numa depressão, numa tristeza, né, profunda, ou alguma coisa que revele um outro lado dela e a pessoa se surpreende. Como assim? Ela é tão forte? Gente, ela é humana. Faltou esse olhar empático para perceber que há humanidade em todos os lugares. E aí, pela psicologia, eu diria para ti, Dino, que a saída número 1 é falar. Não engavetar. Falar. Guerreiros e guerreiras com emoções engavetadas. Nossa, essa é a receita para o adoecimento. Eu tenho raiva quando me dizem, você é guerreiro, lutador. Nossa, você conseguiu, que beleza, você vai e volta, você está dirigindo. Menino, que maravilha, parabéns para você. Eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação, do que continuar a minha vida. Foi o que eu disse ao meu médico. Vida que segue, doutor, o senhor está assustado comigo, por quê? Mas você reagindo dessa forma, sim. O que eu posso fazer por você? Eu digo, eu estou com fome. Como eu estava no Nordeste, se eu não tenho uma carninha de sol, uma macaxeira de feijão verde, ele enlouqueceu comigo, sabe? Então, assim, isso realmente toca a gente, sabe? Toca. Esse negócio de guerreiro, de força e coisa. Eu passo 24 horas num dia que eu não lembro da minha condição física. Mas quando alguém me chama, ei, você é assim, ó. Entendi. Que guerreiro. Aí aquilo me dói. Sim. E aí você vai guardando nos andares, né? Você tem um triplex? Ai. Eu já tô com 3 triplex. Mas, Dino, deixa eu dizer uma coisa. Não é tão importante para mim
O fato das pessoas dizerem, porque elas vão continuar dizendo. Vão. E muitas vezes é a forma que elas têm de expressar admiração. O quanto você inspira outras pessoas com problemas muito menores a pararem de reclamar e a olharem para frente e a reunirem as próprias forças que elas não sabem, mas elas têm. A gente tem dentro de nós tudo que a gente precisa para lidar com os desafios que vão se apresentando. E as pessoas vão continuar chamando vocês de guerreiras, mas muito, né? A minha preocupação é com o diálogo interno. É se você, Mariana, olha para você mesma como uma guerreira que precisa dar conta e que ainda consegue mais isso, mais isso. Isso. É isso que precisa acabar. Sabe que eu me Para sinto... se reconhecer humana e pedir ajuda, sim. Sabe o que eu me sinto? Culpada. Nossa. A culpa é... Culpada. Eu 24 horas por dia eu me culpo da mãe que eu sou. O porquê que os meus filhos vieram assim. O que eu fiz para merecer isso? Será que algum dia eu fiz alguma coisa pro meu pai e pra minha mãe? Porque eu sempre tive aquela coisa sempre, honrar teu pai e tua mãe, né? Sempre honrei meu pai e minha mãe. Será que foi alguma coisa de errado que eu fiz pro meu pai, que eu falei alguma coisa para ele ou pra minha mãe? Será que foi isso? Será que eu tomei muito remédio? Coisa que eu não podia tomar na minha gravidez? Será que, sei lá, eu fui ingrata, eu fui injusta, eu não agradeci a Deus? Eu me culpo. Eu nunca tive a sensação... às vezes, é claro que a gente tem uma sensação de ser boa mãe, de fazer o básico, né? Que é o prover para os nossos filhos. Mas eu fico pensando, aonde que eu errei? Mas Ou não por é, só, quê? não é só você. Não é só Gabi. você. É todos. O meu lado PCD, o outro que teve um outro problema, o outro, é a mesma situação. Por que eu viajei? Por que eu aceitei dar aquelas aulas? Por que eu não recusei? Por que eu não fiquei em casa? Eu não precisava de dinheiro para ir lá passar 4 meses lecionando. Sim. Por que eu fiz isso? No começo eu me culpei muito. Mas só que assim, ó... Depois eu comecei a fazer exercícios de mentalização, de respiração, porque eu sou formado de filosofia também. Comecei a buscar o lado filosófico da coisa e lidar com isso, para diminuir o meu triplex. Porque senão eu não pegaria mais na vassoura no outro dia, no pano de chão, ia cuidar do banheiro, botar roupa na máquina, estender roupa, fazer almoço. E tem outra também, assim, ó. Ah, mas tu não deve se sentir culpada. Mas eu me sinto culpada. Eu não consigo tirar isso de dentro de mim. Gabi, o que eu vou te falar? Eu acho que tudo são fases. Essa frase é uma frase que eu tenho me adaptado a ela também. São fases. Exato. Contando um pouquinho da minha história, eu tive uma gestação, perdi a gestação, me senti culpada. O que eu tinha feito para perder essa criança tão desejada, tão, né, esperada. Passei 1 ano me culpando, né? E daí, quando eu desisti de engravidar de novo, veio a Camille. Daí veio a Camille, fiz natação, yoga, fiz um monte de coisa assim para ter uma gestação perfeita. E realmente foi perfeita a gestação. Feito isso, a Camille nasceu, normal, tudo certinho. E aos poucos ela não foi atingindo os marcos de desenvolvimento. Daí veio a culpa. O que eu deixei de fazer, o que eu fiz em excesso, onde eu errei. Por quê? Né? Era uma pergunta que me sufocava. Por quê? Por quê? Se eu fiz tudo certinho, se eu comi alface, rúcula, se eu fiz tudo certo. Não fiz nada, não fumei, não bebi, não fiz nada. Ralei muito gelo em cima da alface. Daí eu resolvi parar de me perguntar o porquê. Comecei a me questionar pra quê? Pra quê? Pra que eu nasci pra ser mãe da Camille? Hoje é o que eu me faço. Depois do Podiaust foi o que eu comecei... Pra quê? Pra quê? Aí eu comecei a ter um pouco de resposta, mas eu ainda sinto essa culpa ainda. Normal a gente visitar esse estágio da culpa um pouco. Mas se pergunto pra quê? Pra que tu é mãe dessas 4 crianças? Tanto é pra quê que a gente é mãe, que quando eu fiquei grávida da Helena, né, as pessoas olhavam pra mim, Priscila, como tu é corajosa. Tinha algumas que me perguntavam, outras só ficavam me olhando assim, mas com medo de perguntar, né? Meu Deus, e se vier com um problema da Camille, o que tu vai fazer? Uma teve a coragem de me fazer a pergunta bem clara na lata. Eu respondi, se eu sou mãe da Camille, eu vou ser mãe do próximo bebê que vier, porque eu não sabia o que era ainda, né? E vou ser mãe. E é isso que eu vou ser. Né? Então, quando a gente para de se perguntar o porquê, tentando achar um culpado,
para as coisas que acontecem na vida da gente, a vida começa a ser um pouquinho mais leve, ou talvez menos pesada, pelo menos, sem tanto essa capa, né? E daí, respondendo ainda a pergunta do Dino, que o que a gente pode fazer, né, para que a gente passe a não adoecer mentalmente, fisicamente, você tem que encontrar algo que te dê prazer, além da maternidade. Porque, assim, a maternidade atípica e atípica, elas são pesadas? Sim, são pesadas. Ninguém vai romantizar aqui a maternidade, né? Elas têm excelentes momentos, sim, mas também é árduo, o trabalho é árduo. Se você quer educar um filho de verdade, é pesado, não é fácil, não. Mas eu, por exemplo, encontrei, Dino, no esporte, algo que me faz ser só a Priscila. Quando eu posto as minhas atividades físicas às 4:30 da manhã, se eu mostrar para vocês a quantidade de gente que fala, meu Pri, eu tô preocupada contigo, 4:30? Ô Pri, tu sabe que naquela lista de horário de academia, daí tem o Dondoca, filho de não sei quem, né? Estudante, né? E 5:30 são os psicopatas, então eu acordo 4:30, né? Então eu já não tô nem qualificada nessa lista. Mas por quê? É verdade, eu já vi. Isso, por quê? Porque o esporte... Sabe o que eu sinto com o esporte? De verdade, eu sou só uma pessoa que faz esporte. Eu não sou mais ninguém. Eu sou uma louca que tô lá no Ramiro fazendo esporte às 4:30 da manhã. Eu não sou mãe de ninguém, mulher de ninguém, advogada de ninguém, eu não sou nada. Ai, que delícia. Eu sou só uma pessoa que tá lá no Ramiro fazendo esporte. E, gente, é tão bom. Quer ver quando eu vou na academia? Tô lá puxando o ferro e geralmente eu gosto de observar o mundo que me cerca, né? E eu fico pensando, nossa, ninguém sabe da minha história aqui, né? Que legal. Eu só fico puxando, fazendo a minha atividade e tá tudo certo. É meio pesado o que eu vou falar agora, mas eu me sinto tão normal lá. Não que eu seja algo extraordinário, não é isso. É outro mundo, né? Mas eu sou uma pessoa normal, fazendo uma academia, fazendo uma atividade. E isso é tão verdade, Dino, que eu dei uma baixada, né? Eu costumo dizer que a gente vive de altos e baixos, né? E quando eu baixei ano passado, que minha depressão deu uma pegada mais firme, eu larguei do esporte. De setembro para lá, larguei do esporte, fiz a minha última meia maratona, que foi ali em Balneário em Penha. Fiz a minha maratona e parecia, não quero mais isso, chega. Não quero mais. Descompensou tudo. Ao ponto de eu estar voltando agora para atividade física de novo, para corrida especificamente, musculação eu continuei, mas a corrida me dá esse negócio, sabe? Então, as mães que estão assistindo a gente aí em casa, encontre algo. Não precisa ser uma corrida, pode ser um yoga, pode ser jardinagem, qualquer coisa. Algo que você se sinta simplesmente você. Apenas você. Só você. Eu vi na internet uma mãe que ela trabalha, você falou em jardinagem, ela trabalha com jardinagem. No condomínio dela, ela planta vasinhos de flores naturais e vende, e ela cuida dos jardins das pessoas que têm embaixo, às vezes os térreos têm pequenos jardinzinhos. Ela vai lá e planta as flores, ela faz isso todos os dias durante um determinado período de horas, 2 horas ou 3 horas. Ela bota a banquinha dela para vender os vasinhos de flores, rosa e tudo. Ela se sente... Você não tem ideia do que essa mulher ri e conversa e fala e é alegre, e explica, ensina. Ela é uma mulher que planta. O plantar, o regar, o cuidar da plantinha dela faz com que ela seja apenas uma mulher que planta. Ela se encontrou como pessoa, se reencontrou, porque essa mulher aí, ela existe dentro dela faz muito tempo. Só que daí o cuidar, o tratar, o trabalhar, tem mãe que ainda consegue tentar conciliar. Quero ainda puxar para vocês aqui uma discussão, né? O quanto deve ser difícil para uma mãe atípica fazer a opção. A gente não faz, na verdade, a opção, a gente já escolheu os filhos, né? Mas aquela mãe que tem que abdicar da sua profissão. Eu tenho uma conhecida minha que é mãe atípica, que ela largou a profissão e foi cuidar do filho, porque não comportava fazer as duas coisas. Então, o quanto para ela deve ser difícil ver as colegas dela de faculdade já chegando em alguns patamares e ela ficou
né? Eu vejo o quanto ela ainda não fez a digestão disso. E por vezes não foi uma escolha, porque no nosso mundo que a gente vive hoje, não se cogita o pai abrir mão da sua profissão para cuidar do filho. Por quê? Isso é uma função da mãe, da mulher. A nossa sociedade faz isso. Eu, por exemplo, não tenho... eu não conheço nenhum homem, de verdade, se alguém conhece, depois põe aí nos comentários, mas eu não conheço nenhum homem que tenha abdicado da sua profissão para cuidar dos filhos e para a mulher ficar na profissão dela. Eu não conheço. Eu desconheço. Isso é muito raro, né? É que nem todo mundo fala assim pra mim, que aqui eu me encontrei. Aqui. Isso era uma coisa que eu já queria há muitos anos e aqui eu me encontrei a cada dia. Aí todo mundo fala assim, mas como tu se encontrou? Tu vai lá e tu fala do teu problema. Mas é onde eu sou ouvida, é onde tu vai me ouvir, é onde você vai me escutar. É onde a gente vai tocar na Onde família a gente que vai tá lá. tocar na família. Então, assim, ó, que nem eu não sei se vocês acompanharam alguns episódios que eu sempre falei, que eu sempre odiei o autismo. Eu odeio, eu odiava. Eu aprendi a transformar isso no amor. Eu tô aqui hoje para isso, sabe? Então, assim, ó, e nem a gente tava falando, o propósito Deus te deu. Então, para que ele me deu os meninos? Para mim tá aqui, pra gente estar aqui nesse momento. Eu, o Dino, vocês, as famílias em casa. Eu acho que foi para isso que Deus me deu os meninos. Porque eu quero levar, eu não entendo algo muito específico, como uma psicóloga, um neuro, mas eu sou mãe. Sim. Há 9 anos já, eu sei o que é isso, eu sei o que eu passo, que nem profissão. Trabalhei por muitos anos no Hospital Santo Antônio. Quando eu descobri o autismo do Gabriel, eu tive que sair. Foi a maior frustração da minha vida, perder o meu emprego, fazer o que eu amava lá. Foi frustrante para mim, assim. Eu cheguei a 40 quilos da depressão que eu entrei. Por que eu tenho que largar? E por que... Mas se ele fosse uma criança normal, eu estaria lá ainda. Por que teve que acontecer isso, né? Lá só fazendo um parênteses aqui no hospital. Quando eu estava internado ainda no hospital, eu achava que eu tinha ilusões. Eu via sempre uma criança que passava por mim com uma boinazinha verde, né? E eu achava aquilo incrível, assim, porque eu não estava entendendo. Eu estava todo paralisado, eu não me mexia, nada. Mas quando eu virava os olhos, eu via uma criancinha correndo, vestidinha de vermelho com boina verde, e dizia, meu Deus, estou vendo um anão, um gnomo. O que é isso, sabe? Era uma mãe que levava o filho, que era autista, que ela era enfermeira, técnica de enfermagem, ela era chefe de todo o setor dos 3 andares, levava o filho junto do hospital porque ela não tinha com quem deixar. O pai foi embora, largou ela com a criança, e ela tinha que trabalhar para sustentar esse filho. E eu escutava ela falar com as amigas, hoje ele foi para terapia, amanhã eu já não sei se vai dar, hoje a psicóloga atendeu, amanhã não sei como vai ser, sabe? E ele não incomodava ninguém, ele não mexia com ninguém dos pacientes. Ele só passava correndo para um lado, corria para o outro, corria para o lado, corria para o outro, sabe? E o bonito do hospital permitir que essa mãe levasse essa criança para lá. Eu queria te fazer uma pergunta, Quitéria, tu que é mais dessa área. Por que o abandono paterno nesse período? Que difícil falar sobre Por isso, quê? né? Eu tive o abandono paterno. Tu estás falando em relação aos teus filhos ou a você? Os meus filhos. Aos teus filhos. Primeiro eu quero dizer que a palavra abandono, ela traz uma carga fortíssima, né? Ela fala de laços que se desfizeram. E se eles existissem, ainda que fossem frágeis, permitiriam que se estabelecesse alguma conexão. E se houvesse a conexão, haveria o vínculo da afetividade, porque é impossível não existir entre 2 pessoas que se olham, 2 pessoas que têm um vínculo. Mas quando se desfaz o laço, o distanciamento faz com que surja a indiferença, porque a vida vai tomando outros rumos e aí a pessoa se afasta. E o sofrimento fica por parte daquele que espera esse afeto, daí falando dos filhos. O porquê é uma pergunta muito complexa, porque para cada história nós vamos ter singularidades absolutamente únicas, né? A singularidade da tua história, assim como a singularidade da história dele.
que é alguém que nós não conhecemos e nós não sabemos como o impacto de todo esse contexto que exige tanto de cada um de vocês tocou lá. Então, quando todas essas adversidades exigindo força, exigindo comprometimento, presença, garra, afeto, entrega, quando tudo isso aconteceu e tocou lá, eu não sei como estava aquele território, como estava aquela pessoa. Então, sem dar voz para aquela pessoa, a gente não tem como falar sobre isso. Mas você, de novo, retorna àquela pergunta do porquê. Quando você falou a palavra culpa antes, eu achei que ela tem o triste poder de sugar tuas forças. A culpa, ela tira uma força e a gente já precisa de tanto, né? Precisa tanto das nossas forças para administrar a nossa realidade. A fuga, ela vem e pesa. É como se você tivesse que caminhar um percurso longo, você sabe que vai caminhar, você sabe que vai pelo sol, pela chuva, pela noite, pelo sereno, você vai caminhar até aquele ponto, mas você tem algumas pedras no bolso que tornam essa caminhada mais pesada. Eu já ouvi isso, desculpe lhe interromper. A culpa é sua. Não tem nada a ver com isso, tô indo embora. Sim, sim. E eu agora estou falando daquela culpa anterior que você falou quando você se sente culpada pelo acontecido, mas eu nem pensei na culpa em relação ao distanciamento, porque culpa implica em julgamento. E a gente foi educado nessa lógica do julgamento. E as pessoas nos julgam pelas decisões que a gente toma, mas elas não sabem as opções que a gente tinha e as escolhas que a gente podia fazer. Você antes usou a palavra escolha e você mesma disse, eu não sei se posso falar, porque a gente julga as escolhas da pessoa, mas quais são as alternativas disponíveis? E eu tenho para mim um mantra que eu sugeriria, como se fosse um mantra, né? Que as mães procurassem exercitar isso, sabe? Nós fazemos o melhor que nós podemos com os recursos que nós temos hoje. Hoje. Eu tenho certeza disso que eu estou falando, eu sempre faço o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho quando eu tenho que tomar uma decisão sobre os filhos. Acertei sempre? Claro que não. Às vezes, pouco tempo depois, eu olho para trás e digo, puxa, eu errei. Podia ter ido por um outro caminho, teria sido melhor, e às vezes tem que arcar com as consequências disso, claro. Mas eu chego para os filhos e digo, olha, ali a mamãe errou. Realmente, se nós tivéssemos ido por um outro caminho, então eu falei sobre tal aspecto, eu converso, mas eu sempre lembro, eu só quero lembrar que eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha. E errar é absolutamente humano. O erro é uma oportunidade de aprendizado. E aí eu pergunto, nossa, quanto você já aprendeu com os teus próprios erros? Você é a mesma hoje do que era uma semana atrás? Então, o que dirá? Que idade tem teus filhos? O Gustavo tem 10, o Gabriel tem 9, o Miguel tem 6 e a Alice tem 13. Então, nós estamos falando de uma história, de uma maternidade que completou seu 10º aniversário. Quem era você há 10 anos atrás? E olha a pessoa que você é agora. Eu falo isso para que você, na medida do possível, não esgote as tuas energias buscando resposta para os porquês. Porque esses porquês vão exigir recursos que a gente não tem. A gente não tem o psiquismo do outro, a gente não tem os traumas do outro, os medos, as fraquezas, as vulnerabilidades da outra pessoa, a gente não tem. Mas aí, em alguns momentos da minha vida, para conseguir dar conta, eu faço uma divisão. Eu penso, isso não me pertence. Isso pertence ao outro. É dele. Quem teria que trabalhar é ele. O que eu posso fazer no contexto que eu tô? Porque a vida tá me exigindo, eu preciso dar conta disso aqui. Eu falo isso para que dentro dos nossos diálogos internos, que a gente é muito cruel conosco, nós nos julgamos muito, nós nos penitenciamos muito, para que a gente tente separar o que é nosso e o que é do outro, para que o que é do outro a gente deixe com o outro, mas aquilo que é nosso, que a gente continue fazendo o nosso melhor, e isso não significa não exigir do outro aquilo que é a responsabilidade dele, não. É nosso papel, sim, exercer o direito dos nossos filhos e o nosso direito, para que a gente tenha uma coisa simples, que é aquilo que você falou quando disse que corre, que o Dino falou quando falou da mulher que inspira pelo exemplo, cultivando plantas, sorrindo, conversando com as pessoas. Respiro. Para mim, esses são momentos de respiro, onde no meio daquela vida agitada que eu falava antes, quando a pessoa diz, não, eu consigo, ai, não, ainda dá, a pessoa pare para ter um respiro e naquele momento ela poder simplesmente
simplesmente ser quem ela é. A minha culpa não é só no autismo, em questão de paternidade também. O Miguel tem um genitor que não conhece ele, não convive, só viu quando fez lá o DNA. E essa é uma das minhas dores maiores que eu tenho, sabe? Que dói. Será que ele fez isso porque o menino é autista? Será que ele fez isso porque... Gabi, eu vou te dizer uma coisa que me falaram que não é meu, né? Você é a melhor mãe que os seus filhos poderiam ter. Porque por mais que você erre em alguns momentos, e tá tudo bem errar, tá? Você nunca erra com a intenção, vou errar. Eles são os amores. Mas Eles são nunca uns esquece amores. disso. Quando eu tenho que ser uma mãe mais enérgica, com a Camille principalmente, e às vezes com a Helena, eu penso muito rápido, eu penso, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não, eu preciso fazer isso. Tá bom, então eu vou fazer. Eu vou lá e faço. E daí, naquele momento que a gente percebe que por vezes a gente erra, eu não errei com a intenção de errar. E quando tu se questionar se tu tá sendo uma boa mãe, lembra disso. Tu é a melhor mãe que teus filhos poderiam ter. Seja na circunstância, em qualquer situação. Você é a melhor. E a mãe que está assistindo lá em casa agora, lembre-se disso. Vocês são as melhores mães que as crianças poderiam ter. Ninguém erra com a intenção de errar. Não existe um manual de como ser uma mãe fantástica. Eu quero aproveitar agora, e eu não estou ganhando nada com isso, tá? De assistir um filme na Disney. Canina é o nome do filme. Não é sobre maternidade atípica, é sobre maternidade. Porque o diferente da maternidade atípica talvez seja o alerta o tempo inteiro, enfim. Mas maternidade, de uma forma geral, ela é igual, assim, né? Cada um com as suas, né? Mas maternidade é maternidade. Esse filme, só assistam. Canina. No começo, talvez para eu pensar, nossa, a Pri tá meio louca, né? Não, só assistam. Do meio para frente, vocês vão entender melhor o enredo do filme. E o filme é arte, né? A arte é um refúgio. Isso. Só assistam. E depois vocês vão lá no podcast e fala sobre o filme, porque vocês vão se encontrar nesse filme. Todas as mães se encontram nesse filme. E daí, talvez essa sensação de culpa, Gabi, é que você faz o seu papel e o papel de outro, né? Isso é pesado. E é pesado porque você não quer que os seus filhos sintam a ausência do outro. É sobre isso, né? Então, a maternidade já pesa o suficiente, né? E daí tu coloca na sua mochilinha da maternidade mais um pouco de bagagem que não é sua. Para mim é fácil falar, eu digo, porque eu estou falando de uma situação que você expôs. Mas, às vezes, a gente tem que sentar, abrir a mochilinha, tirar umas pedras dessa mochilinha que não precisavam mais estar ali. Tira, fecha o zíper e vai para a sua caminhada de novo. E o exercício de tirar as pedras pressupõe que a gente tente limpar as nossas lentes, sabe? Pelas quais a gente vê o mundo. Eu acho que elas podem estar embaçadas por toda essa cultura que a gente recebeu, que é a cultura do julgamento. E a gente precisa ter resposta para as coisas. Enquanto a gente não tem, a gente se machuca, e se cobra, e se julga. Eu tenho para mim que os principais porquês que ficam habitando a tua mente em círculos assim, eles não têm uma resposta pronta. A meu ver, eles fazem parte de uma evolução espiritual, entende? E que cada pessoa está no momento da sua própria jornada. E a gente não sabe nada sobre a jornada do outro. Então, não vai ter respostas para isso, entende? Então, eu prefiro acreditar, quando eu estou diante de uma situação aparentemente injusta, algo que eu não gostaria que acontecesse, que sim, essas pessoas estão cada uma fazendo o seu próprio percurso em direção a essa evolução espiritual, cuja velocidade, cuja direção é dela, e eu não posso intervir nisso. Eu vou apenas seguir o meu caminho, e eu sei que, sem querer, eu já proporciono alguma coisa de bom para as pessoas. Como que você está fazendo com essa iniciativa aqui? Tudo isso que a gente está falando aqui não é terapia.
mas tem efeitos terapêuticos. Porque a gente está falando, a gente está dizendo o que a gente sente. Essa lágrima que você não consegue conter e que cai, ela fala da mãe que tem aí. Dessa mãe que muitas vezes gostaria de gritar para o mundo coisas que ela silencia porque ela pensa não vai adiantar. Para quem que eu vou falar? E como você, tem milhares de pessoas que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir um dia, que vão dizer assim, não sou só eu. Nossa, eu fico arrepiada, porque eu me emociono com isso, porque a gente está falando de sentimentos humanos extremamente verdadeiros. E que a nossa racionalidade, as leis, esse jogo de regras, ele não consegue alcançar. E agora eu vou falar como juiz, então. Como juiz, eu recebo processos, por exemplo, onde um filho se sente abandonado pelo pai e entra com um processo pedindo indenização. Indenização por abandono afetivo. Quando eu olho aquela história, eu penso, meu Deus, não tem preço, tem valor. Tem valor. Aquele Dia dos Pais não vivenciado por anos e anos, aquela emoção contida, aquele filme que ele assiste onde algo acontece e ele desejava para si e não vai ser assim. Então, aquele filho que busca uma indenização, entre aspas, e alguns interpretam dizendo, nossa, quer tirar uma vantagem, sei lá o que as pessoas pensam. Porque o que a lei pode fazer se não condenar ao pagamento de uma indenização? Né? A lei não tem como mudar os fatos, mudar a história e muito menos mudar o sentimento das pessoas. A lei vai tratar sobre indenização. Então, se eu ler aquela história daquele filho que sente a dor daquele abandono afetivo e termina pedindo uma indenização, eu posso me perguntar, mas o que esse filho quer dizer com o que ele está dizendo aqui? Ah, ele está pedindo uma indenização. Não, vamos sair do jurídico agora. Vamos entrar no emocional. O que ele quer? E eu já fiz audiências onde eu encontrei esse filho, por exemplo, me lembro de um caso que me marcou muito, que era um filho adolescente, e o pai já tinha outra família constituída, enfim, né? Não queria essa aproximação. E eu perguntava para esse filho o que importa para ele. E ele dizia, eu queria almoçar com meu pai, eu queria tomar um café com meu pai. E esse pai dizia, não, mas na minha casa não dá, tem outro caminho, não precisa ser na casa com aquela família, pode ser em outro lugar. Porque não dá para mudar o fato, o filho existe, ele está lá, ele sente falta e esse pai sabe disso, alguma coisa esse pai sente também. E a gente não pode aqui julgar o que ele sente ou não, porque só ele sabe quantas gavetas ele trancou para aplacar essa dor, que aí sim a dor da culpa. Quantas a culpa por um afeto não oferecido. Quantas coisas ele perde. Sabe qual que é a minha outra culpa também, o meu medo? É o Miguel crescer e virar as costas para mim e ir atrás do pai dele. Esse é outro medo que eu tenho. Porque não vai ter aceitação. O pai do Gustavo e do Gabriel, ele assumiu o Miguel como filho dele. Ele pega o Miguel a cada 15 dias. Mas por que o pai verdadeiro do Miguel não? Por que ele fez isso? É os porquês, né? Que escapam da nossa... Não, eu não quero dizer que... Ai, porque eu gosto dele ou queria estar com ele. Eu queria só um pai para o meu filho. Ele tem um que faz o papel de pai dele. Mas por que o pai dele fez isso com ele? Por que nem a pessoa que está com ele falou assim para mim um dia, sabe qual é o teu problema? É que a minha filha tem um pai e o teu não tem. Por que isso? Os caminhos da espiritualidade que às vezes nós não conseguimos que sejam explicados. Exatamente. Né? Não, nós não temos explicações racionais para isso. E eu, se pudesse, diria, na medida do possível, se você conseguir tirar uma pedrinha desse tamanho do teu bolso, entrega para o universo. E lembra disso. É uma jornada espiritual que cada um está fazendo e a gente não sabe nada sobre a jornada do outro. E confia. Apenas confia que tudo no universo acontece no seu momento e com algum propósito que a gente desconhece. Como dizem, há muitas coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não pode acessar, a gente não vai conseguir acessar. Essas respostas que você procura consomem uma energia que é muito importante para ti, entende? E tem coisas que pertencem ao outro, entende?
sempre cai esquecimento na minha mente, sempre cai. Mas sempre tem algum dia, de manhã, ou à tarde ou à noite, que aquilo lá vem de volta. Volta. Sabe? Aí vem o autismo, daí vem a mãe atípica, daí vem a mãe solo, daí vem o pai que não quis saber e vem tudo aquilo, sabe? Aí Por você isso- levanta, desculpe, você levanta, liga uma boa música, vai dançar, Isso. toma um copo d'água, respira fundo, abre a janela. Isso, Ah, é sobre isso. Tentar encontrar Procurar nesse, oxigênio. nesse universo a nossa máscara de oxigênio. Isso mesmo. Porque a gente precisa respirar, né? É difícil esse aprendizado, é muito difícil. E eu posso falar de vivência mesmo, não sabe? Às vezes as pessoas falam assim, mas quem é essa louca aí que tá falando que tem que respirar? Todos nós precisamos respirar, todos nós temos problemas. Então o fato é, não é fácil. Eu costumo dizer, aprendi a dizer que, eu imagino o que estás passando. Não, eu acho que eu não consigo sequer imaginar. Né? Porque a minha realidade é outra, como a tua é outra, como a tua é outra. Então, assim, respire. E às vezes é só o ato de parar e respirar. Parece que não tem um jeito, parece que não tem uma luz lá no fundo do túnel, mas vai ter. A gente só precisa parar e respirar. eu aprendi quando voltei para o sítio, para casa, em julho, acho que foi, 2024. Um amigo psicólogo foi lá em casa. Ele disse para mim, respira muito fundo se você achar que é uma. Solta, se achar que é duas, ou é três, e pule dessa cama para essa cadeira e vá fazer o que você gosta. Encha a tua cozinha de conservas. Você não é cozinheiro? Não bote aquela roupa mais leve na máquina. Vá para o tanque e faça um exercíciozinho ali, ó. Torce. Depois você bota para lavar. Você está se descarregando. Pega essa vassoura e vai varrer essa garagem, essa varanda aqui. Mas não esquece de respirar. Porque quanto mais você respirar, mais oxigênio teu cérebro vai ter e menos bobagem você vai pensar. Isso. Eu penso... E eu comecei a soltar as pedrinhas, sabe? Eu gostaria de pensar assim, mas eu não consigo. Mas é um exercício, Gabi. É um não exercício. se cobra de quantas É o pedrinhas tu primeiro vai tirar passo. da tua bolsa por dia. É o primeiro passo. Se tu não tirar nenhuma pedrinha no dia de hoje, ou nessa semana, ou nesse mês, tá tudo bem também. Mas tu já tá tendo a consciência que tu precisa tirar uma pedrinha. Quantas pedrinhas? Se tu vai pegar uma pedra, quebrar ela em outras pedrinhas, colocar na mochila e tirar só um pedacinho dessa pedrinha, ok. Mas ter a consciência que essa mochila não precisa ser tão pesada já é um primeiro passo. Principalmente que ela não é tua, né? Outra Carregar coisa o que eu dos percebi muito também, doutoras, a mãe solo, ela tem a culpa do abandono. É que ela não tem opção, né, Gabi? É culpa do abandono. Por que que o meu filho foi abandonado? Por que que ele foi deixado de lado? E daí na maternidade atípica ainda a gente carrega a ideia de que será que só abandonou o filho porque ia abandonar qualquer filho ou abandonou o filho porque o filho é diferente? Eu sinto muito a culpa Mas do é abandono. aquilo que a Quitéria colocou, né? Existem coisas que a gente não consegue responder, né? No sentido de que, por que o meu filho foi abandonado? Né? Por que que o meu filho precisa mendigar o amor, que é algo tão, né? Tão, assim, relação pai-filho, mãe-filho, né? Fácil não deve ser. Acredito que não deve ser, né? Ainda mais quando o filho começa a ter a consciência e começa a cobrar esse amor. E começa a te perguntar o porquê, mãe, que o papai não está aqui. Não deve ser fácil, de fato não deve ser fácil. Mas, por vezes, a gente tem que colocar isso numa folhinha de um caderno, virar a página e depois tu vai lá relembrar, sabe? Não estou dizendo para colocar sujeira debaixo do tapete, porque uma hora tu vai ter que passar a vassoura debaixo desse tapete, né? Aconteceu comigo, né? Mas fato é que às vezes naquele momento você não tem a resposta para aquele porquê. E daí se a gente gasta o nosso precioso tempo tentando entender o porquê, a gente não vai para a próxima pergunta, que é para quê?
Isso. sabe? Então, Essa assim, resposta vai mudar o que na minha vida? isso, Na minha realidade hoje? isso. E muitas vezes nem muda. Muitas vezes não muda. Muitas vezes a resposta é nada. É. Então, por que eu estou me consumindo com essa pergunta? Isso, porque daí não me deixa ir para frente, entende? Então eu vou ficar insistindo naquilo, daí vamos lá, que a pessoa fala assim, vou usar um exemplo aqui, tá? Desculpa até, inclusive. Eu abandonei o nosso filho porque eu não queria, eu não estava preparado para ser pai de um autista. O que isso vai mudar? Entende? Eu não estava preparado para ser pai de ninguém. Isso, se ele chegasse para ti e falasse, Gabi, eu não estava preparado e não estou. Então eu não quero o nosso filho, ele é só teu filho. Isso vai arrebentar você por dentro. Mas daí você vai falar assim, prima, pelo menos eu ouvi. Mas será que tu precisava ouvir? Entende? É sobre isso. Eu ouvi isso, É. realmente. Então, assim, por hora a gente coloca certas coisas numa caixinha, quando a gente não tem condições, eu diria, né? Não é nem capacidade, é condições de né, resolver. Coloca numa caixinha, coloca ela lá na estante e deixa lá. A vida vai te preparar para poder revirar aquela caixinha de novo e olhar, agora sim eu vou poder mexer nessa caixinha, porque eu estou preparada para mexer nessa Você caixinha. sabe que eu comecei a rir porque eu faço isso. Eu tenho uma caixinha de madeira. Olha, verdadeiro. Verdadeira, que eu escrevo lá esse problema que eu não consegui solucionar por mais que eu tivesse tentado. Fecha a tampa. E deixa lá. Tem um bocado de E coisinhas revisita às dobradas. vezes a caixinha? Não, tem um bocado de dobradas lá. Aí quando eu consigo uma solução para aquilo, eu vou lá procurar onde é que eu vou ter. E eu aposto, Dino, E que eu se toco você fogo. parar um dia para olhar, vários daqueles problemas que um dia já eram resolveu? gigantes não são mais problemas hoje. Aí vale a pena queimar mesmo, sabe? Queima, Aliviar o queima, peso da queima, caixinha. queima. Uhum. Porque não adianta ficar nessa caixinha aqui. Nessa caixinha aqui eu tenho a minha vida diária. Que Mas já não é. esqueçam, gente, a cura vem pela palavra. Sim. A gente precisa falar sobre todos esses temas da tua caixinha de madeira, dessa caixinha que a Pri falou. A gente precisa falar sobre isso. Por isso a terapia é tão importante, sabe? Então, realmente, para as pessoas que puderem, eu sei o quanto é difícil hoje ter acesso, mas também sei que existem oportunidades facilitadas em clínicas sociais. Mas, antes de mais nada, a pessoa precisa valorizar, ver a terapia como um caminho importante. Porque a gente não diz para os nossos pais, para o nosso melhor amigo, sei lá, para o parceiro, para qualquer pessoa, é importante para nós muito do que nós sentimos, muitas vezes até para não preocupar a pessoa. Então, tem muita coisa que a gente não diria para o melhor amigo tomando um café. Sim. Mas na terapia você pode falar. Inclusive, esse é um pensamento que a gente tem enquanto nós temos um grupo de mães, assim, né? E a gente tem batido a porta do poder público, né, para cobrar isso, né? Porque hoje ainda não se olha para as pessoas com deficiência. Se não se olha nem para as pessoas direito com as pessoas com deficiência, imagina para quem cuida dessas pessoas. Imagina para quem cuida. Então, a gente Sim. tem batido a porta do poder público para pedir para que eles tenham uma política pública de atendimento a essas pessoas que cuidam, né? Porque assim, talvez enquanto os filhos estão fazendo terapia, se a gente conseguisse fazer uma terapia comunitária ali, sabe? Na sala de espera. Claro, Sabe? claro. Tudo isso, o falar sobre faz diferença. No total, Talvez tu vai total. com a mochilinha para casa naquele dia um pouco mais leve. E sobre cuidadores, Como profissão? como profissão, que cuidam de PCD, de Alzheimer, de Olha. demente, de outras pessoas, eles também precisam Sim. de um... Quando a gente fala cuidar de quem cuida, a gente geralmente fala de mãe, porque é o que toca a gente, né? Mas é cuidar de quem cuida de uma forma geral. Isso, enquanto isso. profissão, enquanto Porque mãe, eu vejo- enquanto pai, porque tem pai que Eu cuida vejo também. muitas cuidadoras e cuidadores, assim, às vezes bem É uma profissão É. pesada. pesado. No hospital, quando eu fazia estágio em psicologia, a gente reuniu só as pessoas que cuidavam. Foram de leito em leito, dizendo, vem para uma roda de conversas. Foi muito emocionante. As pessoas chegaram lá estranhando um pouco, como assim, nossa! Quando sentiram ali um ambiente seguro para falar o que sentiam, Isso é muito quanta bom, demanda, isso é quanta muito necessidade. Sim, nós precisamos ter um olhar sensível para essas pessoas que cuidam. Todos somos humanos. bom. Chegamos ao fim, meninas, desse bate-papo. Hoje dava para ficar 2 horas, eu me emocionei muito, porque eu acho que eu precisava, tá?
Eu quero que vocês agora deixem um agradecimento de vocês aqui pro pessoal, teu escritório, a doutora, podem passar os contatos, tá? Fiquem à vontade. Vai lá, Pri. Tá bom. Gente, olha, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de falar sobre a maternidade atípica, sobre essa necessidade de olhar para quem cuida. E o meu recado para a mãe, e eu me dou a liberdade de falar para a mãe, né, porque para mim eu acho que a grande maioria das pessoas que cuidam são as mães. A palavra que eu deixaria de recado é: permita-se cuidar de si mesma, né? Olhar para si, tomar o café, como eu falei, lavar o cabelo, passar um hidratante, fazer a unha, sair para correr, plantar uma plantinha, sentar e só respirar. Não precisa de muito para a gente conseguir esse respiro, né? E esse pedido eu faço para que a gente não colapse, né? De mãe para mãe, respire. Esse é o meu pedido. Doutora? Ai, eu desejo às pessoas que nos assistem, que nos ouvem, um voto de confiança. Mas uma confiança naquele eu que está nesse momento conversando com você. E esse eu que conversa com você agora, ele está pedindo também acolhimento. Ele está pedindo esse teu eu para não ser tão julgado, para não ser tão penalizado. Esse eu está dizendo para você, quase que gritando, em vários momentos do dia, que ele faz o que pode, o melhor que pode, com os recursos que ele tem naquele momento. E que errar, se depois se perceber que houve um erro, sim, faz parte do humano. Todos erramos. E a hora que nós, como comunidade, nos reconhecermos como humanos, olhando para o outro, sem esse julgamento tão criterioso que nós temos conosco próprios, imagine então com a situação alheia, a gente vai conseguir identificar esse fio que nos une, que é um fio invisível, mas ele é muito baseado naquilo que, como humanos, todos precisamos para viver bem. Todos, indistintamente. Eu, você, cada um de vocês, cada uma das pessoas que nos ouvem agora, as pessoas que estão dormindo pelas calçadas, as pessoas que estão nos hospitais nesse momento, as pessoas que estão presas, enfim, todos, onde tem um coração pulsando, precisam das mesmas necessidades. Precisam de carinho, precisam de acolhimento, precisam de respeito, precisam também comer, dormir, mas precisam, acima de tudo, de pertencimento. E um pertencimento a uma vida plena. E quando eu falo vida plena, não é uma vida idealizada, não. É uma vida onde tenha um momento como esse, um encontro como esse, onde tenha um espaço para um banho demorado, tranquilo, para um café com um amigo, para o cultivo de uma planta, para uma corrida, para aquilo que o teu coração está te dizendo que é importante. Você sabe o quê? Então, que você olhe ao seu redor e procure encontrar as pessoas que podem te ajudar e não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque é do humano. Lembre-se como você se sente quando você ajuda alguém. Não é bom? Gente, biologicamente, nós desenvolvemos neurotransmissores do bem extremamente positivos quando a gente pratica a gentileza com a outra pessoa. Então, que você permita que outras pessoas pratiquem a gentileza com você também. Isso é ser vulnerável. Isso é simplesmente ser humano. Eu desejo muita humanidade para todos nós. Obrigada. Agora sou eu, né? Eu quero agradecer porque se fez muito bem para nós essa conversa e tocou bem aqui, né? Que faça bem para você também. Siga lá, ouçam tudo que foi falado aqui, assistam, que eu tenho certeza que vocês vão se encontrar também. Obrigado a vocês, tá? Obrigada, meninas, e obrigada a você. Aos nossos patrocinadores, eu quero agradecer a todos de coração. Sem vocês, nós não estaríamos aqui ainda, tá? E não se esqueçam, para cuidar é preciso conhecer.